Olá, como é que vocês estão? Ora ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma semana com nossos estudos, olhando aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus ele vai falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre as características de um cidadão do reino dos céus. Quais são os princípios, os valores, como pensa e age um cidadão do reino dos céus. Nós, como cristãos, se nos identificamos assim, é porque estamos dizendo que nos parecemos com Cristo, que seguimos aquilo que Ele nos ensinou, que buscamos viver aquilo que Ele nos ensinou. E Jesus, então, está aí nas bem-aventuranças, colocando características de como procede, de como é um filho de Deus, um cristão, um cidadão desse reino. E nós vamos ver aqui mais uma bem-aventurança. Semana passada nós vimos a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os pacificadores, né? Falando de alguém que promove a paz. E nós até vimos que a Bíblia ela fala no que depender de nós, né? Que a gente tenha paz com todos, mas nem sempre isso é possível, né? E aí então, a bem-aventurança seguinte, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui Jesus ele fala algo bastante interessante. Ele fala assim: olha, bem-aventurados são os perseguidos, aqueles que sofrem, né? Injúria, calúnia, aquele que é insultado por causa do meu nome, né? Não é injúria, calúnia por outro motivo qualquer, mas por um motivo muito específico. E é isso que nós vamos aqui ir destrinchando esse texto para a gente ir entendendo, né, aquilo que Jesus ele quer dizer. A gente é instruído pela Bíblia a ter paz com todos, mas nem sempre isso é possível. Nem todas as tentativas de reconciliação têm sucesso. Nem sempre a gente vai conseguir. Na verdade, muitas pessoas elas tomam a iniciativa de se opor a nós, né? De nos injuriar, de nos perseguir, porque não gostam da justiça, porque não gostam daquilo que nós estamos pregando, porque não gostam de ser confrontadas com a verdade do Evangelho. E aí então nós sofremos perseguição, sofremos oposição, as pessoas falam mal da gente, porque elas não gostam, né, de ouvir sobre a justiça. E nós somos convidados e somos desafiados, como cidadãos do reino dos céus, a ter fome e sede de justiça, de amar a justiça e de trabalhar para que a justiça seja feita. Mas muitas pessoas, né, pessoas que não aceitam a Cristo, pessoas que não creem em Deus, pessoas que querem viver do jeito que elas querem, né, sem ter ninguém dizendo existe certo, existe errado, né? Elas querem simplesmente viver o pecado que tem dirigido a vida delas. E por isso, elas rejeitam, né, a Cristo que nós seguimos e rejeitam o Evangelho de Cristo que nós pregamos. E por isso, então, nós acabamos sendo perseguidos. Jesus, ele sabia disso. Sabia que nós encontraríamos oposição, sabia que nós encontraríamos muitas pessoas na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que se oporia a nós, mas não a nós pessoalmente, se oporia ao Evangelho que nós pregamos e que nós vivemos. E aí Jesus então diz como ele esperava que nós reagíssemos quando isso acontecesse, né? Aqui ele está dizendo as características, o caráter, os princípios, os valores de quem segue a ele. E ele então diz: como é que você vai reagir quando alguém disser que se opor àquilo que você está vivendo ou pregando, né?
Os discípulos, eles aprenderam a viver assim, mas para aprender nessa caminhada, eles erraram bastante, foram sendo corrigidos por Cristo. Porque a gente vê, por exemplo, momentos em que discípulos falam para Jesus, olha, eles estão se opondo ao nosso evangelho, deixa que a gente peça fogo do céu para consumir. Então a ira, né, querer pagar na mesma moeda é uma coisa muito natural do ser humano. Por quê? Porque nós temos o pecado ainda, a natureza pecaminosa. Nós lutamos contra ela, mas muitas pessoas, elas vivem no pecado, né? E não querem ouvir que precisam de Cristo, que precisam de salvação, que precisam de transformação, que essa vida que elas estão levando é uma vida guiada pelo diabo, né? As pessoas não querem ouvir isso. E aí então Jesus, ele diz, vocês vão agir da mesma forma? Claro que não. Então ele diz como ele esperava que nós reagíssemos quando sofrêssemos perseguição, quando sofrêssemos oposição. E aí nessa bem-aventurança diz, regozijai-vos e exultai. A cultura, a maneira de pensar do reino dos céus é completamente diferente do que nós estamos acostumados no nosso natural, né? No que a gente entende de vida aqui na Terra, mas é uma vida que foi totalmente, não só influenciada, mas o pecado entrou e começou a mudar a maneira como as coisas realmente eram quando foram criadas. Né? Os valores foram mudados, a maneira de pensar, a maneira de reagir. E aí vem então Jesus dizendo, olha, a maneira correta, o princípio correto, os valores corretos são esses daqui. Você vai ser perseguido, você vai ter oposição, não pague na mesma moeda. Mas eu espero que você se regozije e que você exulte. Por quê? Vamos entender por que ele está dizendo isso. Em parte, porque ali no texto diz, grande é o vosso galardão nos céus, né? Na primeira parte ali do verso 12. Então, a primeira coisa que ali a gente pode entender quando ele diz que nós devemos nos regozijar e exultar quando sofremos perseguição. Porque o nosso galardão não é aqui na terra, mas é no céu. É onde a traça não pode destruir, não pode corromper, onde as coisas não são frágeis, né, mas são eternas. Então Jesus está dizendo assim, o tesouro de vocês não é aqui na terra, é lá no céu. A herança de vocês não é aqui na terra, é lá no céu. Vocês são peregrinos nessa terra. A pátria de vocês não é aqui, é no céu. É para onde eu vou levar vocês quando tudo terminar. Então ele diz assim, o galardão de vocês não é aqui na terra. Vocês vão receber o galardão, mas esse galardão já está guardado para vocês nos céus. Então, mesmo que a gente perca tudo aqui na terra, nós herdaremos tudo nos céus. E um outro ponto que Jesus coloca, né, dizendo, acertando o nosso foco é na eternidade, não nesse mundo temporal, onde as coisas acabam. E um outro ponto que ele diz que a gente pode se regozijar e exultar, está ali na sequência do verso 12, que ele diz assim, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Então, é meio que um certificado de autenticidade. Você é um cristão, você vai sofrer oposição. Você é um cristão, você vai sofrer perseguição. Foi assim com os profetas que vieram atrás de vocês, antes de vocês. Né? Então, nós, se somos perseguidos hoje, nós pertencemos a uma nobre sucessão. Profetas, grandes homens e mulheres de Deus que viveram antes de nós, também sofreram perseguição por causa do Evangelho, por viverem a vida de Cristo aqui na terra. E se nós fazemos isso, se nós sofremos isso hoje, nós podemos entender, grandes homens e mulheres do passado também sofreram isso. E então eu posso me regozijar, eu posso exultar que eu faço parte dessa nobre descendência de homens e mulheres de Deus. E o principal, né, que nós vemos no verso 11, é que nós podemos nos regozijar, nós podemos exultar quando existir perseguição, oposição na nossa vida. Por quê?
porque ela acontece por causa de Cristo. Lá diz, por minha causa é que vocês estão sofrendo. Por causa da nossa lealdade para com Ele. Porque nós queremos viver os padrões de verdade e justiça que Ele nos ensina a cada dia, todos os dias. Então, por causa dele é que nós sofremos perseguição e oposição. Isso é muito importante, né? Nós não sofremos perseguição e oposição porque falamos coisas da nossa cabeça. Sobre esse assunto eu penso tal coisa, e as pessoas então falam mal, poxa, eu estou sendo perseguido. Não é isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, por causa da nossa vida, que nós buscamos seguir a Ele e colocar em prática os padrões dele na nossa vida. Quando nós sofremos perseguição por causa disso, Ele diz, vocês estão sofrendo por minha causa. E grande vai ser o galardão de vocês. Nós temos aqui um texto, depois você pode ver com calma, em Atos capítulo 5. Os apóstolos, eles estavam pregando o Evangelho. E eles começaram a ter oposição. Os líderes ali, as autoridades estavam dizendo, vocês não podem pregar esse Evangelho. E eles são então açoitados e são liberados. Com a orientação, não preguem o Evangelho. Lógico que eles continuaram pregando. Nesse capítulo aqui eles dizem que a gente precisa, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque aqueles homens estavam dizendo algo contrário ao que Deus tinha dito. E quando isso acontece, nós ficamos com Deus, independente da autoridade que seja. A autoridade maior sempre será a de Deus. E eles então são açoitados e liberados. E aí no texto, lá no verso 41 de Atos 5, diz assim, eles se retiraram regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então aqui eles viveram na prática o que a bem-aventurança está dizendo. Eles se regozijaram de terem sofrido afrontas por causa de Cristo. E isso trouxe muita alegria para eles. Então, as bem-aventuranças, elas vão dizendo que cada discípulo de Cristo deve ser. E nós, então, podemos concluir que ser desprezado, rejeitado, injuriado e perseguido é um sinal do discipulado cristão. Jesus sofreu isso. E ele disse que todos que o seguissem sofreriam também. Então, essas condições, de ser perseguido, injuriado, rejeitado, é uma característica de um cristão, tanto quanto um coração puro e misericordioso. Cada cristão, cada um de nós deve ser um pacificador, mas também nós devemos esperar oposição, porque nem sempre conseguimos, Mas no que depender de nós, sempre devemos promover a paz, nunca o ódio, nunca a indiferença, nunca a segregação, a separação. No que depender de nós, devemos sempre ter a palavra de reconciliação na nossa boca, nas nossas atitudes. Mas também devemos esperar oposição. As pessoas, nem todas, vão aceitar o Evangelho que nós pregamos e vão se opor a ele. Aqueles que têm fome de justiça vão sofrer também. Jesus disse que assim seria em qualquer lugar, em qualquer época. Aconteceu antes de nós, acontece nos dias de hoje, vai continuar acontecendo. Nós não devemos nos surpreender com isso, E nem que a hostilidade contra nós aumente. O que deve nos surpreender é se ela não existir, Porque isso é uma premissa que Jesus disse que iria acontecer. A popularidade, a aceitação de todos é para os falsos profetas. É para aqueles que dizem o que as pessoas querem ouvir. Agora, a perseguição são para os verdadeiros cristãos, porque dizem o Evangelho
o evangelho correto, a verdade de Cristo. E isso incomoda o inferno, incomoda quem quer viver na vida de pecado. Então lembre muito disso, né? Não dá para a gente agradar a todos. Jesus não agradou a todos e não era a proposta dele. Não é a nossa proposta agradar a todos, né? Quem tem uma mensagem que todas as pessoas aceitam de bom grado, todas, sem ter oposição, são as pessoas que falam o que os outros querem ouvir. E isso é muito perigoso. Nós não fomos chamados para querer agradar as pessoas e agradar a todos. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele confronta o pecado. Ele mexe com o inferno. Então, é claro que virá oposição. É claro que virá perseguição. É isso que Jesus está dizendo nessa bem-aventurança. Nós podemos entender que os valores e os padrões de Jesus sempre estarão em conflito direto com os valores e padrões aceitos pelo mundo. O mundo, por exemplo, considera bem-aventurado os ricos, não os pobres. Então, completamente diferente dos valores de Cristo. O mundo, por exemplo, considera os impetuosos, aqueles que são fortes, muito mais bem-aventurados do que os mansos e gentis, né? Os saciados, não os famintos, aqueles que alcançam seus propósitos, mesmo que seja por meios escusos, né? Mesmo que seja com a mentira, com o engano, e não os limpos de coração, que se recusam a comprometer a sua integridade. Então eu não vou ganhar a qualquer custo, eu não vou ganhar, eu não quero chegar ao sucesso, por exemplo, se eu tiver que romper com os meus valores, com a minha integridade. Mas o mundo diz algo diferente. O fim justifica os meios. Mesmo que você use de uma coisinha aqui, de um jeitinho ali, de uma meia verdade ou de mentiras, mas se você vai chegar num lugar, né, de sucesso, numa posição boa, não tem problema, é isso que o mundo diz. Mas os valores do reino de Deus, os valores dizem o contrário. Eu não vou colocar em jogo a minha integridade. Então a gente vê nas bem-aventuranças Jesus colocando a diferença entre os valores do reino dos céus e os valores de quem é um cidadão do reino dos céus e os valores do mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, né? Os métodos do Deus das Escrituras parecem uma confusão para os homens, né? Então, quando nós pregamos o Evangelho, é muito difícil, no primeiro momento, as pessoas entenderem que é um valor completamente oposto. Mas, quanto mais pregamos o Evangelho, quanto mais pregamos a verdade vai libertando. Vai libertando da influência do pecado, vai libertando da influência do diabo na vida das pessoas, vai libertando as pessoas do engano. E elas então vão começando a ver que isso que a Bíblia diz, que os valores do reino dizem, é que faz sentido. Porque foi para isso que nós fomos criados. O pecado é que bagunçou tudo. Mas quando nós vamos sendo libertos das mentiras que Satanás foi colocando dentro de nós, nós começamos a entender, isso faz sentido. É isso que o meu coração ansiou a vida inteira. Por quê? Porque eu fui criado para isso. O mundo, por exemplo, né, aqui para a gente ter mais alguns exemplos de como é completamente diferente os valores do mundo, os valores do reino de Deus, é que os valores do reino de Deus exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Isso é completamente diferente do que o mundo prega. Chamam de primeiros os últimos e de últimos os primeiros. Atribuem grandeza ao servo. Despedem o rico de mãos vazias e declaram que os mansos serão os seus herdeiros. Jesus, ele parabeniza aqueles que o mundo mais despreza
e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Então nós podemos entender que os valores do reino dos céus são completamente diferentes dos valores do mundo. A Bíblia diz que a sociedade, a cultura do mundo está presa no maligno, jaz no maligno. E por isso é tão diferente a maneira de pensar e de agir de um cristão, de um cidadão do reino dos céus, para aquele que ainda não conheceu a Cristo. Mas por isso mesmo é que nós devemos continuar pregando o Evangelho da graça de Cristo, o Evangelho que traz a verdade daquele que nos criou, daquele que sabe do que nós precisamos, daquele que sabe como nós realmente seremos plenos. Nós precisamos continuar pregando essa verdade, para que essa verdade traga libertação e para que as pessoas sejam confrontadas. Muitos dos que perseguiam os apóstolos, os profetas, foram libertos e começaram a enxergar da maneira correta os valores do reino dos céus, quem é Deus e aquilo que Ele faz, e se converteram. Nós temos aqui um exemplo muito conhecido no Novo Testamento, que é Paulo, que antes de se converter era Saulo e era um perseguidor dos cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com a verdade, que é Cristo. E ali então ele descobriu que os valores que ele tinha, a maneira dele ver as coisas estava completamente errada. E ele se tornou um grande homem de Deus. Então que o Senhor ele nos abençoe para que nós preguemos esse Evangelho. E que a gente tome cuidado em não querer dizer aquilo que as pessoas se agradam em ouvir, querem ouvir, mas que a gente pregue o Evangelho. O Evangelho que é o amor de Deus, a graça de Deus, né? Mas é a verdade de Deus, que está completamente contrária àquilo que o mundo acredita ser felicidade, aquilo que o mundo acredita ser liberdade, aquilo que o mundo acredita ser vida. A vida plena está em Cristo. E nós temos o privilégio de viver esse Evangelho e de poder pregar esse Evangelho. Que Deus nos abençoe nisso. Que Deus nos faça mesmo viver essa característica de um cidadão do reino dos céus. E se vier oposição, se vier perseguição, que nós possamos nos alegrar, porque ela vem por causa de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Um Deus que age, Senhor, na nossa vida e deseja agir através da nossa vida. Pai, que nós possamos ter o nosso coração aberto, disponível para dizer: eis-me aqui, me envia, Senhor. Eis-me aqui, usa a minha vida da maneira como o Senhor desejar. E que nós possamos viver essa nobre descendência de homens e mulheres que são pacificadores, que promovem a paz e que, se são perseguidos, que nós, se formos perseguidos, que nos regozijemos, que nos alegremos, porque estamos fazendo isso e estamos vivendo isso por sua causa. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor ministre cada um de nós aqui. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar. Que o Senhor, meu Deus, traga a provisão. Que o Senhor traga, Senhor, a tua presença que traz cura, que traz libertação, que traz, Senhor, direção, traz sabedoria. Senhor, abençoe cada lar, meu Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor trabalhe dentro de cada um de nós. Senhor, trazendo a verdade do teu Evangelho, as convicções do teu Evangelho, e que nós possamos viver essas convicções todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus
abençoe de uma maneira muito especial a sua vida, a sua casa, a sua família e que em nome de Jesus, né, se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Deus abençoe. Tchau, tchau.